Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem chegou depois, a gente ainda não começou o evento. A gente estava apenas colocando alguns videozinhos para aquecer aí, né, as questões para a gente começar. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Isabela, do Departamento de Administração da UF em Macaé. Estou atualmente como coordenadora do Café com RH, junto com a Suzana, né, que é um projeto de extensão que está vinculado ao LAPEX PESOT, que é um laboratório de pesquisa, ensino e extensão, pessoas, subjetividade, organizações de trabalho, que envolve o Café com RH, nosso grupo de pesquisa estão com pessoas e subjetividade com subjetividade na área de petróleo e gás, e o NEST, que é um núcleo de estudos sobre o trabalho, ócio e vida, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Nas quartas-feiras, quinzenalmente, a gente tem esse encontro maravilhoso. Agradecer muito ao André, que está com a gente desde o início, nessa jornada, né? Trazendo reflexões muito bacanas. Agradecer ao Luiz, que aceitou o convite de estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. Agradecer minha queridona Suzana, né, coordenadora junto comigo no Café com RH, sempre aí disponível nessa jornada, e, né, ainda mais agora virtual, tudo novo para nós. Ao Guilherme, que está aqui, cadê o Guilherme também, né, que é o nosso parceirão, junto com toda a equipe do Café. Hoje é ele que está representando toda a equipe aqui, que faz tudo acontecer, né, nessa operacionalização toda dos eventos, né? Estou vendo, né, tem vários aí participantes, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. E a gente estava, né, eu já vou fazer uma breve apresentação da proposta, né, mas não, antes, né, de fazer uma breve apresentação da proposta, passar a palavra para a Suzana, para o Luiz, para o André, para dar um oi para a galera, se apresentar. E aí eu trago já uma apresentação do que é a proposta do encontro de hoje, já trazendo uma inquietação para a gente começar o debate, tá? Vamos lá? Pode ser André, pode ser Suzana, pode ser aí o Luiz se apresentando. Tá, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é... Abri o microfone, abri. Então, meu nome é Suzana, eu sou professora da psicologia da UF de Rio das Ostras e tenho muito prazer de estar aqui, né? Hoje vou conhecer, né? A Isabela fala muito, né, dos rapazes que estão aqui, dos especialistas, e vou estar nesse debate. Gratidão, Su. André ou Luiz? Oi, posso? A internet está um pouquinho ruim hoje, então não sei se é de vocês ou a minha, mas tá um pouco instável, mas eu acho que dá para ir. Então, eu queria dar boa noite para todo mundo também, dizer que é um prazer estar aqui novamente, agradecer mais uma vez a Isabela, também cumprimentar os demais colegas, o Luiz, enfim, a Suzana. Eu acho que hoje vai ser um dia bem interessante para a gente poder discutir essa questão da uberização, que é uma classe que, infelizmente, acabou sendo um pouco esquecida nesse momento de pandemia, sobretudo. Me apresentando rapidamente, meu nome é André Torres, eu sou advogado nas áreas civil e trabalhista, sou presidente da OAB Jovem também de Macaé e estou aqui já em parceria com o Café com RH e tem sido muito bacana. Vamos lá, Luiz. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou novo aqui, né? Tenho um contato aí com a Isabela já de algum tempo por rede social, por um grupo de WhatsApp, mas a gente está intensificando, acho que deve ter uns poucos meses para cá, né? Estou muito feliz por esse convite, por estar aqui. Desde que eu acho que desde que eu conheci a Isabela mais próximo, assim, tem sido muito motivador, porque tem me incentivado a ver coisas que eu não estava enxergando antes, eu não estava
fazendo aquelas leituras que ela sempre está lá colocando os livros legais para a gente e tal. E, enfim, hoje a gente vem aqui para falar um pouco sobre empreendedorismo, baseado num trabalho que eu estou desenvolvendo aqui na minha região. Eu estou na cidade chamada Esperança, na Paraíba, próxima a Campina Grande, um pouquinho distante de vocês. Eu morei aí em Macaé até 2017. Eu morei por 2 vezes em Macaé, ao todo são 8 anos em Macaé. Desde 2018 que a gente está aqui tentando desenvolver um trabalho de apoio ao empreendedorismo. Como a gente faz essa conexão desse apoio? Eu vejo os vídeos aí que a Isabela colocou agora, não é exatamente o público que eu tenho ainda. Certo? Mas que a gente se prepara para trabalhar, no caso da faxineira e tal. No momento, a primeira parte é só para me apresentar, então, Luiz Eduardo, estou representando uma empresa que eu estou criando chamada Inspiração Coruja. Essa Inspiração Coruja é uma empresa que a gente está querendo dar suporte para eventos, principalmente no compartilhamento de ideias e de conhecimento, para que o empreendedor ele possa deixar aquele mundo tão solitário de discussão de ideias e passe a ter alguém para dar apoio. Por enquanto é um trabalho totalmente voluntário. A gente tem aprendido bastante, tem conhecido bastante gente. Tem tido uma troca, assim como tem com a professora Isabela, com várias pessoas que têm enriquecido muito o nosso discurso. E as perspectivas que a gente nesse momento diz assim, não tem nenhuma, mas a gente fica confiante, porque vê o desenvolvimento dessas pessoas e a vontade delas em colocar o negócio delas à frente. Bacana. Então, eu já fui, empreendedora precária, no sentido que eu conceituo, que a gente vai aprender aqui como que cada um conceitua e entende isso, né? Já fui sacoleira, já fui bartender, já fui caixa, paguei faculdade sendo sacoleira, fui funcionária de um call center, tive uma microempresa, uma consultoria de RH em Juiz de Fora durante 11 anos e fui empregadora, que eu tinha funcionários, estagiários, né, também. Então, assim, e hoje sou funcionária pública, então já circulei por esses vários espaços e estava com um desejo muito grande até, isso surgiu também no último encontro, né, André? Na quarta-feira passada, que surgiu essa temática, né, como uma grande questão, e a gente está vendo que é uma grande questão que precisa de bastante debate. E aí a gente não está aqui nem para defender, nem para atacar nenhuma classe, nem um empregador, até preciso saber esse histórico da minha vida que me faz trazer essas questões aí relacionadas a essa temática, né? E para começar o bate-papo, eu gostaria só de mostrar algumas definições para vocês me ajudarem a pensar, tá? Vou compartilhar com vocês. O que é ser empreendedor? Fui buscar no Sebrae, né? Vocês estão vendo? Vou passar rapidinho algumas definições para eu trazer já uma primeira questão para o debate. Pode ser assim? Vocês estão vendo? Sim. Então, assim, eu trouxe no Sebrae tem várias definições, mas aí eu peguei aqui, logo no início, tá? O que é ser empreendedor, peguei o Sebrae como uma grande referência no Brasil, né? Com formação, já fui consultora pelo Sebrae também, quando eu tinha consultoria. Então, vem lá, empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso, né? O ideal é que a resposta seja positiva, mas na prática nem sempre é assim. Aí, entrando aqui, vamos lá. No entanto, ser empreendedor não é literalmente ter essa garantia. Muito antes, ser empreendedor é ter a ousadia de colocar suas ideias em práticas. Querem entender melhor o que estamos tentando falar? Dê uma olhada abaixo no que alguns autores dizem sobre o conceito, né? Ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. E aí depois vamos aqui no definição de trabalho decente da OIT. O que é um trabalho decente? Vamos lá.
Conceito de Trabalho Decente sintetiza a sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável, né? E peguei alguns artigos publicados, né, já em revistas científicas, né, como esse aqui, por exemplo, O Empreendedor na Era do Trabalho Precário, Relações entre Empreendedorismo e Precarização Laboral, que traz uma reflexão, assim, bem bacana. Depois eu vou colocar esse conteúdo todo no chat aí para vocês, né, esse aqui traz uma reflexão, né, sobre esse estímulo, né? Crie seu próprio negócio, ou seja, seu próprio patrão, para libertação, vamos dizer assim, né? Esse discurso do estímulo ao empreendedorismo que a gente tem visto já há bastante tempo. E esse aqui que eu achei dentro da FGV, que eu achei muito bacana, porque são professores da FGV, e que trazem o conceito de aqui, ó, chamados empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade, né? E aí, a partir disso, para começar o bate-papo, a grande questão que eu queria trocar ideia nessa roda de conversa com vocês é o seguinte, né? O empreendedorismo precário é empreendedorismo, partindo do pressuposto, do conceito que a gente vê do empreendedorismo, né? Se é uma fonte de um lugar de criatividade e realização, esse tipo de trabalho precário gera realização e gera criação, oportunidade de criação, eu falo trabalho precário, esses que eu estou falando, o Uber, né, o delivery, esses, né, que a gente está vendo cada vez mais comum, pelo conceito do Sebrae, né? E dentro do definição de trabalho decente, que visa gerar dignidade, menos desigualdade social, menos pobreza, entre outras coisas, será que esse tipo de trabalho poderia ser considerado um tipo de trabalho decente? Ou se daqui a pouco, no futuro, pelo olhar da psicologia, tá? Que a gente tem pessoas diferentes, formações, eu e Suzano somos psicólogos, se daqui a pouco não vai ser catalogado esse tipo de trabalho como mais um tipo de violência no trabalho, né? E aí depois a gente discute o que é isso. Assim, pensando pelo trabalho decente, o que é um trabalho realmente decente. E é isso, porque assim, vindo do conceito do que eu aprendi do que é empreendedorismo, esse tipo de trabalho não é no meu ponto de vista, até pelas definições, não é não é um empreendedorismo naquilo que a gente fala de ter um capital de giro, ter um planejamento para ter um do seu próprio negócio, entre outras coisas. Então, passo a bola primeiro para o André, tá? Porque assim, ele que começou, tá, Luiz? Se você não ficar bravo comigo, porque a gente começou essa ideia de trazer esse tema na semana passada, em função de pessoas que estavam nessa sala e sugeriram, o André. E aí a dinâmica, galera, é a seguinte: passo para o André fala um pouquinho, a gente passa a bola para a galera. Quem quiser já colocar perguntas no chat, coloca. Quem quiser perguntar, pode perguntar também, tá? Via vídeo. Então, o André fala, a gente passa as questões para vocês perguntarem. Aí vocês perguntam, a gente conversa um pouquinho, a gente passa a bola para o Luiz, é a mesma dinâmica. Ele fala um pouquinho, a gente passa a bola para vocês. Aqui não é uma live, a gente quer um processo bem interativo de uma roda de conversa mesmo, um bate-papo, para a gente, né, construir um saber juntos aqui, tá bom? Vamos lá então, André, com você. Então, para o direito do trabalho, a nossa definição é inversa. Para nós, a gente configura o que é ser empregado e o que não é ser empregado. E aí, se isso é empreendedorismo, aí talvez isso fique mais em outros campos, mas a definição jurídica de empregado é que vale para nós, porque é ela que vai trazer uma série de normas, uma série de proteções
tanto do ponto de vista trabalhista como previdenciário, em relação a esse trabalho que é desempenhado. Então, assim, numa visão bem ampla do direito do trabalho, é isso que importa para a gente. É ou não é empregado? E aí, cada caso realmente vai ser um caso. Porque é o seguinte, para o direito do trabalho, nós precisamos do preenchimento de 4 requisitos. São 4 elementos indispensáveis à configuração do que nós chamamos de relação de emprego, e não relação de trabalho. Trabalho, para nós, no direito trabalhista, é o trabalho em sentido amplo. E emprego seria aquele trabalho subordinado. Então, passando assim de uma forma rápida por esses requisitos, e quando você passou, Isabela, a própria definição do SEBRAE, de alguma forma ela também absorve alguma questão do âmbito jurídico, né? De alguma forma, os conceitos eles vão se comunicando. O primeiro requisito é o requisito da pessoalidade. O trabalho tem que ser prestado por uma pessoa física e essa pessoa ela é insubstituível. Você não pode, por exemplo, enviar alguém no seu lugar. Hoje eu não vou trabalhar, eu vou enviar meu amigo no meu lugar. Não. Se um desses requisitos não estiverem configurados, não tem relação de emprego perante o direito. Aí, perante outros setores, aí é outra conversa, mas perante o direito. Então, a pessoalidade é o primeiro. O trabalho tem que ser personalíssimo. E aí, fazendo um paralelo com o Uber, o trabalho do Uber, apesar da Uber gostar de argumentar que não é personalíssimo sim. Porque o motorista que tem interesse em participar da plataforma, ele tem que se cadastrar previamente, tem entrevistas, e só ele pode logar naquele perfil para fazer as viagens. Ele não pode um dia emprestar o login dele, vamos dizer assim, para um colega, para esse colega realizar as atividades. Então, dos requisitos, esse é um dos requisitos que a Uber e tantos outros, como a Rappi, e, enfim, existem vários aplicativos, tem muita dificuldade de dizer que não está configurado. Ele está configurado. O segundo requisito seria o requisito da onerosidade. O trabalho ele tem que ser pago, ou pelo menos com a promessa de ser pago. Um trabalho voluntário, por exemplo, ele não é considerado uma relação de emprego. É um trabalho voluntário. Então a gente também afasta essa ideia. Então tem que haver uma contraprestação pelaquilo que é feito, né? E aí é como regra geral em dinheiro, né? O Uber também gosta de dizer que não é o Uber que paga, é o próprio cliente, o próprio usuário que pede o carro que paga. Mas essa tese também é um tanto quanto frágil, porque toda e qualquer empresa ela faz esse pagamento dos empregados com o valor que ela recebe dos seus clientes. Então, na prática, indiretamente, os clientes é que pagam os empregados da empresa. Então, é uma tese frágil ainda em relação a isso, né? Também tem um outro ponto muito importante em relação à onerosidade, é que a Uber ela concentra o valor para si e só depois repassa esse valor. Então, aí você percebe que ela centraliza toda a gestão financeira entre aspas, e aqui a gente vai discutir em várias nuances, do empreendedor. Que empreendedor é esse que não tem controle nem sobre o que entra? Mas enfim. O terceiro ponto, que também é muito importante, agora a gente já começa a entrar numa zona de muito conflito, muita divergência, e inclusive hoje é o posicionamento oficial do Tribunal Superior do Trabalho. Essa questão já foi levada até a instância máxima da Justiça do Trabalho. Uma das turmas já julgou, reconhecendo que não tem vínculo de emprego. Não é emprego, é um trabalho, é uma prestação de serviço. Que é a questão da subordinação. Esse empregado, enfim, essa pessoa, ela tem que receber ordens de alguém, ela tem que ser guiada, gerenciada por alguém. E o Uber, nessa linha, ele argumenta que ele não exerce nenhum controle sobre os motoristas. Os motoristas são livres para desempenhar. O próprio vídeo que você colocou traz uma visão um pouco diferente, porque é como se não houvesse um patrão propriamente dito, mas existe um algoritmo, existe toda uma tecnologia que, de alguma forma, estabelece esse controle. O Uber também gosta de dizer
que o empregado, já estou chamando de empregado, que o motorista parceiro, ele é livre para poder logar e deslogar do serviço. Então, se ele quiser trabalhar hoje, ele trabalha, se ele não quiser, ele não trabalha. Até aí a gente pode observar uma certa razoabilidade. No entanto, existe aí um problema. Por quê? Quando esse motorista fica muito tempo offline, o Uber manda uma mensagem para ele dizendo, olha, vamos ficar online porque não está bacana você ficar offline e você pode vir a ser cortado da plataforma. Então, é uma forma de controle indireto. E também, ao mesmo tempo, ele recebe incentivos para permanecer logado. Então, se ele, por exemplo, fica ali 8 horas, o Uber notifica e diz, olha só, se você ficar mais 2 horas direto no aplicativo, eu te dou um bônus de R$50. E por aí vai, né? Então, em relação à subordinação, nós temos essas questões. A Uber também gosta de dizer, em relação à subordinação, que o motorista pode cancelar a corrida da hora que ele quiser. Ah, não, ele cancela. Se ele não quer, ele cancela. No entanto, existe uma outra face. Se ele cancela muito, ele paga uma taxa de cancelamento. E o Uber avisa para ele, olha só, a taxa de cancelamento hoje está XYZ. Então, ele também não tem uma absoluta liberdade para cancelar. Um outro ponto é que ele também não escolhe o valor da viagem. O valor é taxado, é fixado e por baixo, né? Ele também não consegue negociar se ele vai levar aquele cliente ou não, porque o cliente é basicamente um cliente surpresa. Ele, às vezes, descobre que vai ter que levar o cliente, por exemplo, para uma área de risco, que ele, de repente, não gostaria de ter que ir, e ele, entre aspas, é obrigado a isso, senão ele cancela, toma uma nota baixa, e a nota é uma outra forma de controle. O Uber diz que é um feedback apenas, mas não deixa de ser um controle, porque quem tem nota baixa sai, perde, e para entrar existe todo um rigor, para sair basta uma nota baixa. E o último requisito, só passando rapidamente, porque a questão é muito ampla e temos mais pessoas para ouvir, é o requisito da habitualidade, ou seja, a não eventualidade. O trabalho não tem que ser esporádico, eventual, tem que existir uma regularidade. E o Uber em si, grande maioria deles, trabalha numa jornada quase que indeterminada, de segunda a segunda, de 6 da manhã a sabe-se lá que horas. Então, para o direito de trabalho, a habitualidade não significa o controle sobre uma jornada. Não, aí é subordinação. Mas uma regularidade na prestação do serviço. Diferentemente de você contratar, por exemplo, um jardineiro, eventualmente, para ir na sua casa e resolver ali a questão do jardim, enfim. É um serviço absolutamente pontual, alguém para consertar o chuveiro. É absolutamente pontual, esporádico. Então, esses 4 requisitos, para nós, existem grandes conflitos, grandes distorções e grandes visões, mas são eles que, no conceito jurídico, é que determinam se uma pessoa é ou não empregado. Ok. Não vou fazer perguntas, que eu já fiz a minha lá principal, não vou ficar falando muito. Eu quero que a galera participe mais. Galera, assim, né, que tá aí, os convidados. Maria Cristina, que bom que você conseguiu entrar, queridona, né? Tô vendo você aí, é um prazer estar com você aqui com a gente. Daniele, Herold, desculpa se eu estou falando de forma equivocada, Adriele, Shirlene, Lilian também, que faz parte do NEST, do nosso núcleo de estudos, junto com o Luiz, seja muito bem-vinda. Alguma questão para o André, antes da gente passar para o Luiz, gente, para aquecer aí a conversa? Boa noite, eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Lilian. Assim como o André colocou as questões aí do empreendedor, né, precarizado, um exemplo perfeito do Uber, a gente sabe que existem níveis, né, de empreendedores. Então, o do Uber, claramente, é conforme ele detalhou, mas em contrapartida nós temos outros tipos que sabem o preço de sua hora e cobram por este preço, tem uma formação e uma condição e uma autonomia imensa.
Então, como contrabalancear isso? Porque são os mais diversos níveis de empreendedores que nós temos, né? Vale muito ressaltar isso. Então, me parece não, eu tenho certeza que o grande problema é a formação desses empreendedores, porque nós vamos ter empreendedores extremamente qualificados e que têm uma condição de autonomia, enfim, excelente. Então, eu queria ouvir um pouquinho do André acerca disso. Então, Lilian, a questão da autonomia e da subordinação, esse que é o ponto-chave no direito. Assim, existem outros requisitos, mas o ponto-chave é esse para determinar se é empregado ou não. Então, é sempre algo muito difícil de ser discutido. Existem situações clássicas, mas a situação do Uber, das startups, e aí nós temos, como você disse, outras várias categorias, subcategorias, elas vão dificultando o nosso trabalho. Porque essas empresas de tecnologia, para você ter uma ideia, o Uber não diz nem que é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia. Elas sempre trabalham no limite máximo da lei. Até onde ela consegue um bom espaço para cumprir aí uma função razoável de atender uma dor, uma necessidade do público, mas sem encargos, sem tributos, sem obrigações, é sempre nesse limite. Então, em relação ao Uber, a gente percebe que há controvérsias maiores, mas também em relação a outros serviços, e aí a gente não fala nem do Uber, quanto mais a gente vê presente a questão da autonomia, menos a gente vai ver a presença do vínculo de emprego. Cada caso, infelizmente, vai ter que ser tratado pontualmente, e a gente vai ter que perceber se esse empreendedor, e hoje virou uma palavra da moda, todo mundo quer empreender, enfim, se romantizou de alguma forma também, parecendo que é algo super fácil, super tranquilo, e todos nós aqui, de alguma forma, empreendemos os nossos trabalhos, enfim, não é uma tarefa fácil. Em relação a essas categorias, a gente vai ter que perceber se, de fato, essa pessoa consegue uma qualidade de vida razoável no seu trabalho ou não. Em Macaé, por exemplo, com as demissões de 2014 e 2015, nós vimos muitas pessoas com grau de qualificação bastante razoável, até com nível superior, trabalhando em aplicativos. Então, é uma situação de completo desespero, desamparo. Com a pandemia, infelizmente, deve vir uma recessão muito forte. Então, assim, nós temos empreendedores muito clássicos, que são, por exemplo, até pequenos empreendedores. A pessoa que tem um carrinho de pipoca na rua, ela é uma empreendedora, ela é uma microempreendedora, ou que ela vende um doce, faz um salgado, uma costura, ela é uma empreendedora, porque ela, entre aspas, é dona de si. Ainda que ela seja empregada de si, mas ela é dona de si. Ela determina o valor, ela determina quem ela vai atender, ela gerencia de fato, realiza as ideias que ela tem em mente. E quanto mais a gente vai se aproximando dessas startups, menos autonomia a gente vai percebendo também. A situação vai ficando cada vez mais engessada e essas empresas, elas acumulam aí praticamente o monopólio das demandas. Então, hoje, para você fazer um pedido, se você quiser abrir um restaurante, você tem que estar no iFood, por exemplo, porque todo mundo vai para o iFood para procurar comida. Se você tentar fazer pelo seu WhatsApp, de repente vai ser muito, muito, muito mais difícil. O iFood faz propaganda no Big Brother, o iFood tem aí grandes nomes, pessoas envolvidas. Você ali, como empreendedor, fica muito difícil, né? Então, assim, não sei se eu consegui responder, mas infelizmente a gente tem que olhar de uma forma pontual e para o todo. Conseguiu sim, principalmente quando você deu um destaque a uma palavrinha, autonomia. Eu acho que quando você colocou isso aí é a grande diferença. Obrigada. André, eu gostei muito da tua fala, né? Na verdade, eu sou professora desse campo de saúde mental no trabalho, mas até essa não é uma temática assim, que eu tenho um conhecimento mais aprofundado. Então, já vou me desculpando se caso a minha questão, a questão que eu vou trazer é meio básica, né? Bom, pelo que eu entendi da tua fala, que para mim esclareceu até bastante algumas coisas, por esses quesitos, digamos assim, essas características
de um contrato de emprego, né? Me parece, então, que o Uber, por exemplo, está muito mais próximo de um contrato de emprego, né? De ser um empregado do que de ser um empreendedor, certo? Em algumas dessas características fica bem claro. E aí toda a discussão que a gente faz muito quanto são novas formas que estão sendo intituladas de empreendedorismo, mas na verdade escondem formas de trabalho precário, né? Novas formas de trabalho precário. Bom, mas em termos jurídicos, né? Pelo que eu entendi, quando, por exemplo, há uma ação, tem sido analisado caso a caso. Eu tive a compreensão correta? Bom, e sendo correta a minha compreensão de que é caso a caso, como é que tem sido a maioria das decisões, né? Tem sido, por exemplo, no caso do Uber, tentando restringir um pouco, mas tem sido favoráveis como um contrato, então, de trabalho, como um empregado? E aí só vou acrescentar, indo nessa linha, e aí como é que fica, por exemplo, se tem sido muito recorrente, por exemplo, de acidentes de trabalho e afastamento por adoecimento. Tá? Obrigada, André, e te parabenizo pela tua fala. Complementando, assim, a da Suzana, André, eu acompanhei algumas coisas, reportagens que nos Estados Unidos o bicho está pegando contra Uber, entre outros. Assim, a legislação tem sido bem mais... Agora, o contrário no Brasil, que parece que a coisa está bem, né? Eu só queria sempre confirmar se é isso mesmo, a partir do que a Suzana também traz. Perfeito. Então, em relação a legislações, no Brasil tem que haver uma legislação única, porque pelo nosso regime jurídico de organização do Estado, não pode haver uma diferenciação do Uber na Bahia para o Uber no Rio de Janeiro ou para o Uber, enfim, diferentemente dos Estados Unidos, em que os estados têm autonomia, têm força maior. Então, na Califórnia, nós temos visto uma legislação muito mais forte, inclusive reconhecendo o Uber, o motorista de Uber, como empregado. Então lá, e não só lá, na Alemanha também nós já tivemos julgamentos muito emblemáticos sobre isso e que estão apertando o cerco do Uber. O que acontece quando a gente percebe essa situação? O Uber abandona o país, ele abandona o local, porque não vale a pena para ele. Você hoje, numa viagem, às vezes você paga R$8 na viagem e o Uber ainda tira uma porcentagem e o motorista ainda tem todos aqueles custos do carro, com gasolina, etc. Então, assim, às vezes fica realmente uma tortura muito grande. Então, assim, em relação a esse panorama mundial, antes da gente ir para a questão do Brasil, das decisões aqui, enfim, o Uber tem sofrido diversas baixas pelo mundo, tá? Principalmente a Alemanha, tem questionamentos também, salvo engano, na Inglaterra, enfim, na França, e em alguns desses países o Uber já até abandonou o barco, parou, e em outros estados, inclusive, em outros países, ele foi considerado um serviço inseguro, enfim, e não só pela questão trabalhista, mas por outros motivos, o Uber, ele saiu de cena. E o Uber e os afins, né? Porque o Uber, a gente fala muito do Uber porque ele deu o nome, inclusive, né? A uberização, mas ele pode ser um exemplo, né? Representativo aí de tantos outros, vários e vários aplicativos que surgem todos os dias. Agora, quanto à questão brasileira, a situação não é tão simples. Hoje, eu diria que 99% dos tribunais trabalhistas têm negado o reconhecimento do vínculo de emprego. Ou seja, tem considerado que o motorista, de fato, é um parceiro, é um prestador de serviços, é um sujeito autônomo, dono de si. Por quê? Porque, infelizmente, e é assim, não tem jeito, o direito ele não consegue antecipar as inovações tecnológicas e sociais. Então, primeiro as coisas acontecem e, geralmente, depois o direito vai tentando construir caminhos, alternativas
até que ele alcance algum tipo de regulamentação em relação àquela questão. Então, hoje, nós temos decisões esparsas ainda, em Minas Gerais, em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, mas são decisões muito isoladas. E decisões que mergulham numa análise muito maior e muitas vezes até ultrapassando o próprio conceito jurídico, mas uma análise da evolução histórica do trabalho em si. Desde lá da Revolução Industrial, da máquina a vapor até hoje. A gente tem que abrir os olhos, abrir a mente para perceber que as relações humanas estão mudando. Se a gente ficar aplicando o que a gente, entre aspas, aprendeu no seu sentido tradicional, a gente vai ficar para trás. O direito vai ficar absolutamente obsoleto. E uma decisão emblemática, e aí sim foi uma baixa muito grande, porque decisões de primeira e segunda instância você vê até assim, uma quantidade razoável, apesar de serem minoritárias, mas nós temos já uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A questão chegou até eles e eles decidiram também que não tem vínculo de emprego. Assim, rapidamente, só dizendo quais foram os argumentos que eles consideraram, o Tribunal Superior do Trabalho, e aí julgar por outras turmas. Ele tem várias turmas, foi uma turma que decidiu isso. De repente deram azar, caiu numa turma ruim para esse tema, mas foi negado o vínculo de emprego. Ele entendeu que, como o motorista fica com 70% do valor da corrida, teoricamente, um emprego jamais traria esse tipo de configuração. É um argumento, para mim, frágil, porque ele se esquece da ideia de que o motorista tem que arcar com muitos outros encargos e 70% de uma corrida de R$10, tabelada por baixo, absolutamente não faz o menor sentido. E o TST também, ele entende que o motorista tem autonomia para logar e deslogar do aplicativo. Nem sempre isso fica claro nos processos, isso tem que ser configurado, comprovado no processo, que existe algum tipo de assédio para o motorista voltar a se logar, ou para o motorista receber um incentivo. Ele entende, então, que isso aí é só um incentivo a mais para você empreender. Inclusive, as notas, ele entende que não é um controle, a nota que você dá no final da corrida, mas é um feedback que é bom para o usuário, inclusive, para o serviço, enfim. E, assim, finalizando, ao final da decisão do TST, a gente tem ali, de repente, uma deixa política, uma contaminação política que é indissociável do direito, mas quem leu a decisão por completo, depois eu posso disponibilizar para quem quiser, no final eles ponderam a ideia de que o Brasil vive com uma taxa de desemprego muito grande e que a economia não tem ido para frente, então que hoje, se a gente retirar o Uber, vamos botar assim, né, desse protagonismo, essas pessoas vão passar dificuldade. Esse é um argumento político, não é um argumento necessariamente jurídico. Isso não pode servir de base para uma decisão judicial. É claro que é um elemento, é uma circunstância, porque a gente pode também colocar no mesmo patamar, e aí, sem exageros, que, por exemplo, o tráfico de drogas, que é uma atividade ilícita, ele de alguma forma também gera empregos, ele também sustenta famílias, enfim. Então, se a gente partir dessa ideia de que, nossa, o país está muito mal, se a gente regulamentar o Uber, infelizmente, a gente vai desempregar um monte de gente. Aí vai virar uma farra, o que já está acontecendo. Tem hoje Uber de manicure, tem Uber de comida, tem Uber de empregada doméstica, enfim. Então, assim, hoje, infelizmente, no TST, a posição majoritária é: não existe vínculo de emprego. Assim, primeiro agradecer, tá aqui, é um prazer, Isabela, muito obrigada. E te agradecer duas vezes, né? Porque encontrar pessoas queridas, o Guilherme, especialmente a Suzana, por quem a gente nutre um carinho grande, um respeito enorme também, e de conhecer novas pessoas. Então, ainda por conta do Uber, mas querendo muito alargar isso, que é uma outra situação que me preocupa bastante, a questão dos motoboys, né, também, que não deixa de ser, também, no meu entendimento, uma uberização dessa situação. Mas a Suzana puxou a questão do acidente de trabalho, o que eu acho, assim, fundamental, porque fica numa situação de total abandono. A questão do MEI, a questão do acidente de trabalho e a questão da responsabilidade com os terceiros,
com aqueles que eles carregam uma vez estando nessas situações de aplicativo. Como é que é essa questão? Porque é uma baita de uma responsabilidade. Você falou uma coisa aí que é assim, eu acho que é uma violência, né? Você pagar R$8 às vezes numa corrida que você tem a mais absoluta certeza que aquilo ali não vai completar, aquilo ali não paga o litro do combustível, o combustível gasto para fazer aquele deslocamento, a quantidade de quilômetros talvez seja maior. Então, assim, queria ouvir um pouco sobre isso, porque me preocupa esse adoecimento, o próprio acidente automobilístico como acidente de trabalho, o acidente enquanto a doença relacionada a essas situações e a questão da responsabilidade civil e criminal diante de um acidente desse com os terceiros. Maria Cristina, ela é médica do trabalho, queridíssima, famosíssima em Macaé. Tá, André? Você já conhecia ela. Poderosíssima. Não, mas um prazer. Opa, um prazer. Então, Maria, como hoje, majoritariamente, os tribunais têm entendido que não é uma relação de emprego, um acidente de trabalho não vai gerar nenhuma proteção para o motorista. Absolutamente nenhuma proteção. Nenhuma. Se ele constitui uma MEI e contribui para o INSS, ele ainda consegue se afastar e conseguir um auxílio. Agora, qualquer tipo de garantia de emprego perante o Uber, ou até mesmo uma indenização perante o próprio aplicativo, porque um acidente de trabalho, regra geral, caso o empregador ele exerça uma atividade de risco ou ele falhe nas medidas de segurança e proteção, ele pode ser responsabilizado, indenizar moralmente, materialmente. Então, assim, primeiro nessa relação, como o Uber não é considerado hoje empregado, não tem nenhuma proteção jurídica nesse sentido. E em relação a terceiros, que o Uber carrega, né, que o motorista carrega, temos também pouquíssimas decisões no país, entendendo que a responsabilidade recairia sobre o aplicativo, mas valendo da mesma lógica, da mesma forma, se considera que a responsabilidade é do motorista, única e exclusivamente. E que o Uber é só um intermediador, ele não participa, então ele nunca é responsabilizado. E quanto a isso, a gente tem uma situação ainda mais dramática, porque o Uber ele sofreu uma ação do sindicato, já tem até Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Minas Gerais, e exigindo que o Uber fornecesse álcool gel e máscara para os motoristas. Primeira instância, segunda instância, chegou no TST, o TST confirmou que não, o Uber não precisa oferecer máscara e álcool gel, porque não é uma relação de emprego. Então, o motorista, além disso, vai ter que comprar aí um álcool gel que a gente sabe hoje que é artigo de luxo, caro, para poder desempenhar o seu trabalho, que é um instrumento de trabalho, uma questão básica. Então, a situação é dramática nesse sentido. E o Uber, em relação ao afastamento, hoje o Uber, muito mais talvez como uma medida de marketing, ele anunciou que o motorista que fosse adoentado em relação ao coronavírus, que ele ia receber ali um auxílio, um benefício, mas é muito mais uma liberalidade do aplicativo, e eu vejo muito mais também como uma medida de marketing, porque a partir do momento que o Uber ganha adesão popular, poxa, é muito bom, o táxi é caro, as coisas ficam mais difíceis. Quem é que vai ter coragem de dizer, não, calma aí, aqui existe uma relação de emprego. Então ele ganha esse afago popular e que existe muito nos aplicativos, porque, regra geral, é um serviço bom e barato, e rápido, facilitado, então isso dificulta toda a sequência aí de argumentações, e aí contamina o ambiente jurídico dessas questões e a gente fica cada vez mais amarrado com dificuldades. Só lembrando, um assunto muito importante, eu também quero aproveitar o gancho de fazer a pergunta para o Luiz. Em relação a Uber, saiu um projeto de lei agora, já está para o presidente da República sancionar, ele pode vetar em alguns pontos, mas um dos artigos prevê que o Uber, nesse momento, retire 15% do seu lucro, os aplicativos de forma geral, 15% do seu lucro e repasse para o empregado, para o motorista parceiro, para que o motorista parceiro ganhe mais nas corridas, como uma forma aí de tentar minimizar um pouco a questão. Mas é uma medida que já está na mão do presidente da República. A Câmara dos Deputados
ela tentou retirar de tudo que é jeito esse artigo, não conseguiu, mas o Senado manteve e agora vai decidir o presidente da República. Mas, mesmo assim, algo muito pequeno, né? Não vai resolver de forma alguma essa fragilidade que a gente observa. E aí, aproveitando esse gancho, queria fazer uma pergunta para o Luiz, que tem já uma visão, uma mente no empreendedorismo. Como é que ele observa, já que vira e mexe, Luiz, pelo que você disse, eu entendi, você trabalha com essas pessoas, orienta, dá ideias. Você, na sua visão empreendedora, como você dialoga com os motoristas de aplicativos e afins? Você considera eles como empreendedores? Que tipo de ideia que pode ser dada para essas pessoas para empreender num cenário tão engessado, tão limitado, tão obscuro, eu diria? Eu estava rindo enquanto você fazia a pergunta, porque eu estava me vendo como meu tempo de estagiário, sabe? Porque o estagiário, ele entra ali, ele não sabe onde ele está entrando, ele é o perdido, ele é o massacrado, porque não vem me dizer que ele não é o massacrado, porque ele é o massacrado, e ele vai buscar conhecer para ele poder ter autonomia, que um dia ele vai bota ali na meta dele para ele ser tão sonhador e tal. Então, eu acho que uma plataforma que precariza seu trabalho dessa forma, ela teria que ser só uma escada. Eu vi e já conheci pessoas que fizeram disso. Entraram no Uber, criaram uma clientela, lógico, e o Uber lhe dá uma certa mascarada, mas tem uma certa segurança, porque tem um rastreamento, porque você está ali sendo mapeado, você vai... Enfim, é uma rede, bem ou mal, tem uns critérios que lhe dá uma possibilidade, não só você ser chamado por pessoas que você conhece, como você vai ser convidado ali, né, chamado por cliente, a clientela é bem maior. Mas eu entenderia, e assim eu fiz isso, eu não atendo bem, eu não tenho ninguém, eu tenho uma pessoa só que se diz Uber, mas ela não faz parte da plataforma, e a clientela dela é uma clientela baseada no boca a boca e no que ela conhece. E assim ela vai fazendo, ganha mais e tem a mesma segurança, porque como é uma mulher, então tem muito isso. A mulher, o boca a boca é muito mais rápido. É uma mulher, então todas as mulheres querem uma mulher e tal. Entendeu? Então eu acho que mesmo dentro de uma situação de você entrar na plataforma, porque você vai sofrer um pouco, vai ser sugado um pouco, mas você tem como criar recursos e artifícios para você ir lá e buscar um outro patamar. Por isso que eu pensei no estagiário, né, que é o massacrado e tal, até chegar a ser profissional. É bem isso, sabe, André? Bem, pessoal, eu sou formado em administração, eu tenho 22 anos de... isso denuncia um pouco a idade da gente. 22 anos de trabalho dentro das empresas da indústria petrolífera e tal. A minha especialização é recursos humanos, apesar de que eu sempre trabalhei de forma generalista. Trabalhava com as pessoas, né? Trabalhava muito com pessoas, porque meus contratos eram de prestação de serviço. E aí eu vi no recursos humanos a vontade a base para eu poder interagir melhor com essas pessoas e fazer com que meus contratos tivessem uma produtividade maior. Quando eu saí desse mercado, né, eu comecei a ficar pensando o que eu ia fazer. E assim, mais ou menos como muitos que empreendem, a Isabela falou aí, por necessidade ou por oportunidade. No Brasil é recorrente por necessidade, e aí é onde está o problema, porque a gente empreende por necessidade na maioria dos casos, e esse por necessidade nem sempre a gente está preparado para tal. E eu acho que o maior problema da gente se submeter a aplicativos da situação que a gente está falando aqui é exatamente por a gente ter pouco conhecimento. E não é um conhecimento técnico porque você é advogado, porque a Maria Cristina é médica, as meninas são psicólogas e tal. Não é por isso. É pela afinidade, a finalidade do que você quer empreender. Eu vou começar do básico, porque a Isabela trouxe a definição de empreendedorismo do Sebrae, mas a gente tem uma organização mundial, que é a Endeavor, que ela tem um trabalho muito bacana em relação ao empreendedorismo.
Ela dá um suporte muito bom. E a definição deles, que a gente percebe não, o empreendedorismo é uma atitude. Você tem que ter várias capacitações para poder você chegar naquele ponto de sucesso, né? E muito está ligado à parte psicológica, emocional e tal, a forma como a atitude de você fazer. Então, a definição deles, Isabela, é empreender uma forma de encarar o mundo, criar soluções para grandes problemas, botar a mão na massa, com alta capacidade de execução e desenvolvimento. Permanentemente satisfeito, o empreendedor sobe um degrau após o outro. Não importa o tamanho da escada, porque ele sonha grande. E ele tem coragem de desafiar o impossível. Quando o cara se baseia num tipo de definição dessa, que aqui não está exatamente a definição da Endeavor, mas eu fiz um apanhado lá do que eles dizem, e ele vai para o mercado e ele tem a intenção de fazer, quer seja dentro de uma corporação, quer seja fora dela, de buscar soluções para grandes problemas, ele teria que estar preparado para tal. Eu vejo que uma dificuldade muito grande que a gente percebe em relação ao nosso grupo é que as pessoas não têm, é uma dificuldade educacional. A gente não é capacitado desde a infância, desde a primeira formação, para a gente chegar num momento desses e mesmo sabendo da dificuldade e por necessidade para dentro de uma plataforma como o Uber, saber ter visão de não ficar preso àquela precariedade. Porque às vezes a gente também fica preso dentro das organizações, se sacrificando, morrendo, porque a gente precisa de um salário no final do mês para pagar contas. Uma vez eu fiz uma definição mais ou menos assim. Gente, eu vivo para ganhar um salário, enricando uma pessoa que está ali, para pegar aquele meu dinheiro e enricar várias outras pessoas, porque eu vou ter que gastar para sustentar a minha família. Então, quando o cara vai para dentro do mercado e ele passa a ser aquele cara, e não somente, ele passa a ser o fazedor daquele dinheiro, é muito mais rico do que ele ser somente aquele cara que vai enricar tanta gente, entendeu? Não necessariamente ele vai ficar rico, porque dentro da perspectiva da Isabela, estava lá, da definição, a pergunta principal foi: é sinônimo de dinheiro no bolso? Não é, mas é sinônimo de sucesso pessoal, de satisfação, de luta, de buscar. A Endeavor, ela tem um trabalho dizendo que, sabendo que o empreendedor ele não cresce sozinho, ela quer dar esse suporte. Quando eu voltei para a minha cidade, e a gente fez, eu como todo bom brasileiro que está na luta no momento, criei lá uma lojinha virtual dentro dos aplicativos aí, no caso do Instagram, do Facebook e tal. Comecei a divulgar essa lojinha. Trouxe para cá, e aí? Meu público estava em Macaé. E agora, o que é que eu faço? Preciso fazer com que ela seja divulgada por aqui e tal. Então, dentro desse artifício, a gente começou a fazer pesquisa, analisar e tal. Quando eu pesquisei, cara, de meia hora, eu achei 50. Eu digo esse número, eu 50 empresas ou pessoas fazendo o mesmo tipo de coisa que eu estava fazendo. E assim, dentro da minha cidade tem 30 mil habitantes. Eu encontrei 50 assim no estalo. Hoje são mais de 100. Só no meu grupo são 62. E que nem todos estão comigo diretamente no grupo. Aí o que é que eu faço para essas pessoas ou para minha lojinha aparecer? Como é que eu faço? Pensei, repensei, e veio o estalo num dia, qualquer depois de um ano aqui, de criar uma feira. E a gente alugou um espaço, aluguei um salão de festas grande e tal, chamei uns amigos, todos que estavam ali se interessando, que também estavam empreendendo, que estavam dentro daquela plataforma. E a gente colocou todo mundo lá no salão, cada um fazendo seu standzinho. Era tão pequenininho o stand, o espaço, pra você ter ideia, era 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1,60. E aí depois eu fui enlarguecendo, terminou algumas pessoas ficando com 2 metros. E foi um sucesso extraordinário, porque essas pessoas precisam de visibilidade, precisam de apoio. Em 2 dias de evento, nós tivemos mais de 1 milhão de visualizações dentro da plataforma Instagram. E aí está surgindo, né?
o Luiz começou a trazer aquelas pessoas para dentro de um grupo de WhatsApp para conversar com aquelas pessoas todo santo dia sobre alguma coisa, para fortalecer esse conhecimento, compartilhar. Agora eu estou numa pegada de lives que parece um maluco. Passo todo dia, eu tenho uma live com alguém diferente. Estou buscando gente lá em Minas Gerais, lá no Rio Grande do Sul, São Paulo. Quem quiser conversar comigo numa live sobre empreendedorismo, eu estou conversando, porque tem sido muito rico e eu tenho conhecido muita gente boa. Eu não gosto quando a gente fala que empreendedorismo e joga dentro de um aspecto pejorativo, porque eu vejo que é muito a atitude, entendeu? Eu vejo que essas pessoas elas se esforçam bastante para conseguir aquela meta, aquele sonho e aquele, enfim. Eu vi eu disse a Isabela que ia trazer alguns dados e tal, mas eu nem sou muito disso, mas tem 50, em 2019, estava sendo mencionado que a gente tinha uma taxa de empreendedorismo de 38%. E aí vem os MEIs e tal, microempresas, que dariam um total de 52 milhões de brasileiros já dentro dessa pegada do empreendedorismo. O André falou da crise do emprego, isso é uma realidade e ela deve se expandir. Durante esse período de pandemia, a gente só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas a gente já sabe que trabalha com 3 perspectivas, que já é real. É um empobrecimento ainda mais da população, ou seja, mais gente vai para dentro da plataforma Uber, porque não tem conhecimento, não tem capacitação, certo? Aqueles que têm capacitação e foram para lá, foram por uma opção e eu acho que eles não permanecem. Eu conheço um advogado que resolveu fazer isso e ele não permaneceu. Porque quando eles conhecem a realidade de tudo que você disse aí, que é real, aí eles... É por isso que eu falei que eu me sinto vendo essa questão do Uber com a minha visão de estagiário quando eu comecei lá no início. Tá? Então, o grande vantagem de você estar dentro dessas plataformas é você criar chancelas. Quando você está dentro da organização, você usa lá o sobrenome, seu nome passa a ser fulano e tá pronto, Isabela da UFR, da Universidade Federal Fluminense. Chique, né, Isabela? Só que você perde essa chiqueza e daqui que eu virasse o Eduardo da minha lojinha virtual ia demorar bastante. Então, agora eu sou o Eduardo da Feira do Empreendedor Digital, estou criando a Inspiração Coruja para dar esse suporte de fazer com que as pessoas se unam, entendeu? Que a gente possa compartilhar conhecimento, que a gente possa fazer com que eles saiam dessa ideia de viver submetido dentro de situações, e aí vem a palavra bem forte, que é a precarização e tal, sendo sugados, deixar de ser escravo de uma organização, de um empregador, para ser escravo de uma plataforma, de um aplicativo. Então, a gente fica fazendo essa discussão e buscando compartilhar esse conhecimento na intenção de fazer com que essas pessoas, de fato, elas saiam dessa perspectiva de continuar com a vontade de ser empreendedor, mas com a prática, com aquilo dentro do subconsciente dela, onde prende ela a continuar sendo escrava de alguém. Então, é nessa pegada que a gente vem trabalhando para fazer com que as pessoas elas se desenvolvam. Porque não tem outro caminho, sabe, André? Para agora é real. O brasileiro, nós, infelizmente, o Brasil é muito precário de educação. Eu acho que antes da gente falar, talvez eu acho que o grande segredo da precarização do trabalho para a gente, de fato, quebrar isso, é a gente trabalhar a precariedade da educação. Eu vi outro dia uma palestra de um professor Zeidan lá da Dom Cabral, e ele dizendo que a gente ainda vive muito a época da hiperinflação, sabe? E aí por isso que a gente é muito ruim de cuidar de finanças. Então, imagina essa geração que está vivendo a pandemia agora, como que isso vai influenciar no comportamento delas para frente, porque eu acho que a máscarazinha vai ser até um artigo de primeira necessidade, porque aqui em casa, se der um espirro, já fica todo mundo de olho assim, tudo desesperado. Então, eu acho que essas coisas que vão acontecendo, que culturalmente a gente vai deixando entrar no nosso subconsciente, no nosso comportamento, isso interfere bastante. A questão do MEI, a doutora Maria Cristina falou do MEI aí,
é a única cobertura nesse momento, a mais adequada. Eu até tive conversando com a pessoa do INSS ontem para fazer algumas perguntas a respeito de como seria a aposentadoria, como é essa contribuição e tal. E ele me indicou que o MEI é a melhor solução para todos os informais que estão aí que são individuais e tal, que é mais barato, está contribuindo de todo jeito e dá esse tipo de cobertura. Em relação à CLT e as garantias que a gente acredita, eu nem sei mais dizer, porque eu era defensor da CLT e hoje eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque é tudo muito ficção. A gente vivia dentro de uma perspectiva de que a CLT era tudo na nossa vida. De fato, é muito bom saber que eu tinha um fundo de garantia, que eu tinha INSS lá sendo pago, que eu tinha o 13º, férias e tal. Mas nem todo empregador cumpre. E às vezes você se depara com situações quando você sai da empresa que você fica, pô, perdi meu tempo. E é muito ruim essa situação de perdi meu tempo ou foi pensei que era uma coisa e eu acho que a decepção é muito maior quando você sai e percebe que aquilo que você sonhava, que você pensava que era, não era. Então, eu comecei a repensar essas questões em relação à CLT. Eu acho que a gente deveria lutar sim. E é muito interessante uma discussão dessa dentro da universidade, que a gente comece a trazer esses estudantes para pensarem não para serem empregados, sabe? Mas pensarem porque até outro dia a gente estava conversando, eu e Lília, que está aí pela geração Z, essa geração ela não vai ficar bitolada como a gente ficou, por mais que quando chegar na nossa idade, eles tenham um comportamento um pouco diferente, um pouco mais conservador do que eles são hoje, aos 20 anos, mas eles não vão mais se submeter às condições que a gente se submeteu e que nossos pais se submeteram ainda em uma situação ainda pior, né? Então é muito importante falar de empreendedorismo dentro do trabalho, dentro das universidades, como uma atitude e uma forma das pessoas começarem a buscar uma educação não para ser o cara que vai fazer o melhor trabalho dentro de uma organização e conquistar o chefe. Que a gente já falou sobre isso com a professora Isabela, sobre a teatralização dentro da organização. Então, para ser aquele cara que vai ser o dono do nariz dele, vai conquistar o espaço dele e vai se buscar esse conhecimento, principalmente na área financeira, na área de organização e tal. E essa motivação que ele tem que ter para conseguir vencer nessas paradas aí de empreendedorismo. Empreendedorismo eu tenho ficado apaixonado pelo tema, sabe? Eu sou muito assim, eu vou dançando conforme a música, as coisas vão acontecendo e se aquilo vai me agradando, eu acho que vai dando certo. E eu tenho ficado muito satisfeito, muito feliz com as pessoas que eu tenho encontrado, que eu tenho conhecido. E tem me trazido muito, muito enriquecimento. Isso é muito vantajoso, sabe? Vale mais do que eu estar... Hoje mesmo, para vocês terem ideia, hoje me ligou um amigo meu, amigão, que está como diretor de uma das grandes organizações ou corporações, sei lá como que a gente fala mais hoje, no Rio de Janeiro, numa empresa petrolífera, que me surpreendeu bastante quando ele diz, eu estou cansado de estar aqui fazendo isso, não sei se vale a pena, estou ganhando bem, a minha vida não é minha. Então aí a gente fala, a precarização do trabalho e a gente fica preso, desculpa, não é... talvez a palavra não fosse preso, mas assim, quando a gente traz o tema só para dentro da perspectiva do Uber, a gente termina ficando meio deprimido mesmo, porque está sendo sacaneado, né? Mas quando a gente amplia esse horizonte do que é empreendedorismo, da atitude, da forma de você ir lá e ser dono do seu espaço, eu acho que dói menos. E aí a gente começa a ver que precário também é você viver subordinado a um papel que às vezes nem é o que você gostaria de desempenhar. Muito bom, Luiz, muito bom. Assim, essa perspectiva que você trouxe, esse outro olhar, porque eu também já fui funcionária de call center e eu não desejo isso para ninguém ser operadora de telemarketing, porque você se submeter a esse tipo de exploração do trabalho, sendo com carteira registrada, com os direitos garantidos, eu era muito mais feliz quando eu tinha meu consultor sacoleira, né, do que, né, pensando assim, né,
era um outro tipo de precarização, mas que eu preferia ser sacoleira do que ser operadora de telemarketing. Eu sofri até menos. Então, eu estou entendendo o que você está trazendo. Acho muito importante isso na universidade. A gente está preparando, na verdade, para os nossos futuros aí, trabalhadores, empreendedores, buscar aquilo que tenha mais propósito e que seja mais saudável, né? E que gere mais bem-estar, mais felicidade, mais propósito que dinheiro, né? Porque a gente está vendo que a precarização está em tudo. Vou passar, assim, não só, né, no empreendedorismo, igual você colocou muito bem. Vou passar a palavra para a Maria Cristina, que ela já pediu ali no chat para te fazer uma perguntinha, e agora a gente abre para as questões. Daniele, professora, está aqui também, tá, gente? Nova professora no nosso departamento de administração, seja muito bem-vinda, está chegando. Chegou na pandemia, não conseguiu dar aula ainda, está perdidinha, tadinha, e está participando de tudo para conhecer um pouco. Vai estar entrando com uma atividade no Café com RH também. Obrigada por você estar aqui mais uma vez, tá, Daniele? Seja muito bem-vinda. Vamos lá, Maria Cristina, passa a bola aí para você. Então, na verdade, assim, te parabenizar pela sua colocação, achei tudo muito interessante, muitas novidades. Essa perspectiva da autonomia, né, e da liberdade de escolha, de como organizar o seu trabalho, da organização desse tempo, é muito interessante, eu acho muito interessante. Mas também eu percebo, assim, de que a questão do MEI, e eu me pego muito nisso, porque em alguns momentos eu tenho muita dúvida em relação até que ponto isso é bom, isso não é, não só por percepção, mas também por utilização, uma vez. Mas, assim, é a única saída para o trabalhador, aquele que não tem um vínculo empregatício. Eu acho que não tem outra. O que pode garantir o mínimo de possibilidade de proteção ao trabalho dele. É melhor do que ele ser um autônomo, aposentado, sem ter absolutamente nenhuma medida de proteção. Apesar de já não ter mais garantido ali muitas questões de aposentadoria e tal, da aposentadoria ser pequena, mas ele vai ter garantido minimamente as proteções ao trabalho relacionadas à questão da acidentalidade, alguma coisa dessa natureza. Então, isso é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, eu me pego dizendo do estímulo do MEI, acaba levando a construção de uma irresponsabilidade nas relações de trabalho também, não é? E assim, eu não tenho a percepção clara de que o MEI poderia garantir isso. E, ao mesmo tempo, também, eu não tenho a percepção da proteção do empregador que contrata o MEI quando ali na frente ele é acionado judicialmente porque houve a relação patrão-empregado, dependendo das condições desse MEI. Então, assim, eu ainda tenho muita dúvida, queria tentar clarear um pouco mais. Claro que eu consigo entender e ver como uma boa alternativa, mas, ao mesmo tempo, eu me pego com essas questões e tenho visto muitos casos onde os próprios trabalhadores MEIs acionam os patrões, muitas vezes por prestação de serviço, serviços domésticos, serviços de acompanhantes, serviços de jardinagens, motoristas, alguma coisa nesse sentido, que depois de um certo tempo, apesar de serem MEIs, eles acionam tentando demonstrar o vínculo empregatício. Eu queria só fazer uma ponte também aqui, que eu até coloquei no chat, tá? Que eu te pergunto, Luiz, a gente tem discutido no nosso grupo no NEST, né? No Núcleo de Estudos sobre Trabalho, OSS Vida, que o Ronaldo sempre tem colocado lá, se a renda básica universal não seria uma boa alternativa para o futuro, para ser mais justo para todo mundo, no mundo, né? Que eu acho que é um próximo evento do Café com RH que a gente precisa discutir isso urgente, porque também estimular todo mundo a empreender, não vai ter espaço para todo mundo no empreendedorismo, assim, a precarização nesse sentido da uberização vai ser, né, assim, não vai ter espaço para todos os empreendedores, da mesma forma que não tem para todos serem servidores públicos, tem todos serem funcionários dentro de empresa. Então,
Eu fico muito preocupada com o estímulo excessivo. Também me vem na cabeça aquelas discussões, né? Até pelo que a Maria Cristina colocou, de você ter, ainda mais no tempo de pandemia, veio essa discussão. Será que não teria que ter uma renda básica universal para garantir um mínimo de direitos, um mínimo numa situação de pandemia dessa, as pessoas estarem asseguradas minimamente? E isso, principalmente, trazendo a questão das novas tecnologias, dessas empresas de tecnologia, tem um imposto maior para elas em frente ao desemprego, que é muito mais que estrutural, né? Assim, frente às novas tecnologias, a quantidade de gente que está perdendo emprego vai estar gerando esse outro tipo de emprego que é precário e que está fazendo eles ganharem mais dinheiro ainda, esse dinheiro não está sendo distribuído. Mesma coisa dos grandes banqueiros, entre outras questões. A gente está entrando para outra parte, mas de qualquer forma eu quero te provocar nesse sentido também, e provoco todo mundo, não só o Luiz, para ver o que todo mundo pensa disso. Vamos lá, Luiz, responde a Maria Cristina aí primeiro. Em relação ao MEI, eu tenho orientado as pessoas aqui que fazem subcontratações, né? Contratam motoboy. E eu tenho pedido para fechar contratos. E aí eu queria que o André me complementasse nesse sentido, porque eu tenho pedido para que eles definam um contrato, um escopo de contrato de prestação de serviço, que aí crie e se abasteça dos prazos e das regras básicas, aonde tentem minimizar esses riscos de causas trabalhistas. Mas quanto à seguridade, infelizmente é o que temos para hoje. A gente tem que se organizar e buscar, sei lá, eu acho que tudo é questão de tempo, né? Ainda é tudo muito novo, tem uma quantidade de gente muito grande, que eu não sei se isso é temporário, eu creio que não. Concordo com a Isabela quando ela fala que não vai ter espaço nem para todo mundo empreender, e até porque os empreendimentos eles vão ficar muito assim, Isabela, muito personificados, entendeu? Então, se você gosta de mim, você vai consumir de mim. Se você gosta de toda a minha ideia como pessoa, como profissional e tal, é que você vai consumir de mim, porque vai ficar um negócio muito, muito assim. Se vai dar renda para gerar para todo mundo, eu não sei, vai depender da criatividade e do desempenho de cada um. Ontem eu estava vendo um cara que até me surpreendeu, o cara é chefe de cozinha, mas ele está usando a plataforma do TikTok, que é uma plataforma não sei se vocês já conhecem, mas é só videozinhos, a maioria é divertido, engraçado e tal. E eu já tinha visto esse cara lá, vou passando os vídeos, tinha vídeo, e você vê tudo, só não vê exatamente a finalidade do produto que ele está vendendo, que é o fato de ele ser chefe de cozinha. Então, mas ele defende aquilo de uma forma que... Quer dizer, o cara tem um meio mundo de seguidores, todo mundo quer consumir do cara, só que ele não passa essa imagem dele. Então ele não vende o prato que ele está fazendo, ele vende ele. E é mais ou menos o que vai acontecer para o futuro. Quer dizer, eu tô aqui hoje muito porque a professora Isabela me convidou e foi assim. E eu comecei a olhar para a Isabela, sem conhecer a Isabela, pela forma como ela digitava lá, ela passava o pensamento dela, e aquilo vai criando a identificação. Então é essa identificação que vai acontecer. Vai ficar muito tempo da identificação. Eu não sei se eu respondi bem a doutora Maria Cristina, mas eu peço para o André me complementar em relação a como seria a formatação de um contrato de prestação de serviço nesse aspecto. Mas é o que eu tenho orientado. Façam contratos, porque se tivesse dentro do trabalho e tal, faça com que as pessoas... até sugerir, e aí, André, você me diz, eu até sugeri para um cara que tem uma hamburgueria e ele contrata os motoboys. Ele é o único na cidade que tem os motoboys fixos, a maioria contrata por demanda, entendeu? Então o cara vai lá, passa, sabe o endereço e faz aquela entrega para eles, e aí fica dentro da precariedade da uberização e tal. Nesse caso dele, eu digo, olha, você mesmo abre o MEI para todo mundo, chama todo mundo, abre com eles aqui o MEI, bota seu contador no circuito. Se for o caso, faz o pagamento dessa mensalidade dele, porque é o INSS dele, faz um pagamento desde que você vá fazendo a documentação como que é ele que está fazendo tudo,
né, você só está garantindo, assim como a gente, quando presta serviço e tem aquela a responsabilidade solidária, eu fui dar a entender para ele que ele fizesse dentro da mesma formatação, ele se sentisse responsável por aquelas pessoas de fato e não corresse riscos maiores, né? Porque, como você já disse que o Uber, eu acho que se dentro do Brasil a relação do Uber não foi considerada como relação de trabalho, então acho que outra relação nesse mesmo sentido já teria uma jurisprudência aí para ser um parâmetro. Então, eu acho que um contrato definido de prestação de serviço atenderia. E quanto à renda universal, eu acho que é um sonho, é meio utópico, sabe, Isabela? Esse é o meu ponto de vista hoje, eu ainda preciso amadurecer nesse sentido. Seria aquela coisa ideal, perfeita, maravilhosa, todo mundo. Imagina, eu estando aqui, eu tinha minha renda, se eu fosse fazer o meu mesmo trabalho. Aí todo mundo ia querer ser Uber. Eu vibro muito para isso acontecer. Meu sonho de consumo, eu rezo toda noite. Eu acredito que essa é a solução para o mundo, não só para o Brasil. Não sei, talvez em outra encarnação que eu vou ver isso, mas eu estou vibrando muito para isso acontecer. Mais uma coisa, assim, nessa pandemia agora, esse auxílio emergencial, eu achei alta. Eu tive um contador, um colega meu que faz parte do grupo também, que disse: rapaz, ele ficou meio chateado porque ele disse: pô, o cara não tem MEI. O cara tem MEI, o cara é microempreendedor, paga lá suas mensalidades tudo certinho. E o cara que não tem nada também teve direito ao auxílio emergencial. Eu disse: rapaz, isso tem mais que a obrigação de fazer um ajuste, porque eu entendi o auxílio emergencial como sendo um ajuste, uma divisão de riquezas, entendeu? E que fosse alguma coisa permanente. A Bolsa Família lá de R$80, ela tem uma importância tão grande, eu não sei nem se é 80. Era 80. Tem uma importância tão grande para as famílias que, assim, se a gente, dentro dessa perspectiva, chegasse a ter um salário, como você tá sugerindo, e o Ronaldo, né? Foi o Ronaldo. A gente vai fazer um evento com ele, né, com mais outros, né, daqui, para discutir só renda básica universal, daí porque eu já estou colocando um pouquinho de açúcar, né, para a galera já ficar curiosa para participar, porque a gente está vendo que é no mundo inteiro, né, assim, que nem aqui, ó. Apenas uma em cada 4 pessoas que procuram trabalho recebe algum subsídio. Se deixarmos o mundo se movimentar à vontade, se não fizermos nada, cada vez haverá mais desigualdade. Devemos apoiar os perdedores da globalização de alguma forma, né? Então, assim, é uma discussão que senão a gente vai ficar 24 horas aqui discutindo, mas assim, eu só queria mostrar para vocês que é uma grande questão. A Maria Cristina está doida para fazer mais uma pergunta, quero ver Gerlene também, Adriele, Herold. Só fazer um comentário, Isabela. Diga. Só fazer um comentário. A gente teve uma dificuldade, está tendo uma dificuldade muito grande em relação a incentivo, ou pelo menos financiamento, linhas de crédito e tal, para empreendedor. Quer seja ele pequeno, médio, né, eu acho que nem os grandes conseguiram, porque o nível de exigências dos bancos são muito amplos e o governo ainda não fez uma flexibilização disso. Por exemplo, se você tem um título protestado lá, você é impossibilitado. Eu acho que o que caberia, que seria muito interessante, era, assim como já há um sindicato voltado para o Uber, que a gente começasse a ter organizações de fato do lado de cada negócio, não somente querendo dar apoio ou do lado do governo. Eu estou falando do governo, mas assim, de forma geral, do lado de patrão, porque a gente viesse para o outro lado, porque o pequeno e médio, o pequeno empreendimento, eles são responsáveis por uma gama de empregos muito, muito considerável. Eles fazem uma alavancagem da economia, que faz um movimento de valores que vale muito a pena, entendeu? E seria muito interessante que a gente começasse a trazer. Eu não vejo uma bandeira levantada. Para você ter ideia, eu estou numa cidade de 30 mil habitantes, eu comecei a falar sobre isso, aí tem pessoas que me procuram, pô, você já é um influencer nessa área, não sei o que, mas porque você já está trabalhando com isso, você já vai lá e faz. Eu queria muito, até há um programa
de prefeito empreendedor, que eu acho que tem um Sebrae aí no meio do circuito e tal. Mas a gente precisa de uma organização para fazer com que o poder público comece a trazer diretrizes para esses pequenos, que talvez não gere uma renda básica, mas gere condição para que ele tenha essa renda básica, entendeu? A gente tem que começar a pensar nisso, como que a gente vai poder se organizar para dar força a esse movimento. Eu tenho conversado muito com o pessoal aqui, porque eu uso muito o exemplo de Gramado. A cidade de Gramado é uma cidade que foi assim. Os próprios empresários, empreendedores se juntaram e fizeram Gramado ser Gramado. Deram identidade para Gramado. Fizeram Gramado, você vai a Gramado, você fica encantado da hora que você chega, a hora de ir embora e tem tudo para você fazer e tal. E aquilo é tudo, em tese, artificial, né? Porque são empreendimentos que foram colocados, ele tem um clima top, né? Tem uma condição natural e ele investe nisso. É mais ou menos isso, assim, organizar o empreendedorismo de forma do país para que isso de fato passe a ser uma forma de trazer esses recursos e de movimentar a economia de forma considerável. André, o fato de fazer um contrato de prestação de serviço, isso seria garantidor? E Cristina, só um minutinho, gente. Então, vamos lá, até para a gente só passar. É que eu já até anotei aqui do lado, que aí já faz uma vez só, né? As perguntas. Vamos assim, só organizar, senão a gente não vai terminar, né? Então, assim, Maria Cristina quer fazer uma perguntinha. Vamos, né, começar para o André responder, Luiz. Depois Maria Cristina faz sua questão. Estou colocando a listinha aqui. E quem mais, gente, para a gente ir encerrando? Na verdade, Isabela, eu acho que seria melhor eu fazer a pergunta antes para o André responder, porque tem relação com essa colocação que ele falou do contrato. Então, beleza. Pode ser? Pode ser. Então, na verdade, eu achei muito interessante você fazer essa pergunta para o André, pelo seguinte, porque se eu tenho uma empresa, se eu sou um microempreendedor, e além de eu ser um microempreendedor, prestador de serviço, eu tenho que fazer um contrato, eu começo a interrogar a importância de eu ser um microempreendedor, já que eu não tenho a garantia, enquanto microempreendedor, de não ter esse... Não é assim, a formulação é ao contrário. Mas assim, se eu sou um microempreendedor, se eu sou um prestador de serviço, e eu me proponho a prestar um serviço, mas para isso, independente da autonomia de ser um empreendedor, dono do meu próprio negócio, eu tenho que estabelecer esse contrato para garantir a minha autonomia ou garantir ao outro a situação dele não gerar um vínculo empregatício. Eu acho que fica uma relação comprometida do ponto de vista trabalhista. Não sei, eu penso assim, eu não consigo entender. Eu quis falar antes do André exatamente para ver se não sei se eu consegui esclarecer assim, essa dúvida, essa pergunta. Mas eu penso que deu para entender. Se eu tenho autonomia, se eu presto serviço, então eu vou ter que, além disso, ainda fazer um contrato especificando item por item, todas as coisas para não ter o vínculo empregatício? É mesmo? Eu pensei que era com o André. Acho que sou eu. Perguntou para os dois. Isso que é para o André. Eu vou aproveitar então, que aí eu já faço uma apanhada da do Luiz, né? Que aí já... Enfim. Um adendo importante, rapidinho, em relação à renda básica, né? Universal, etc. Nós temos aí o auxílio emergencial de R$600 que estão sendo pagos para os autônomos. E o Uber não entra como autônomo. Então, o Uber não recebe auxílio emergencial. Foi cortado, foi vetado pelo governo que o Uber receba. E, às vezes, o Uber movimenta mais do que aqueles requisitos lá de movimentação financeira, etc. Então, tem uma grande possibilidade de muitos Ubers não conseguirem um auxílio. Agora, quanto à questão da MEI, né? Que virou, assim, realmente...
um instrumento interessante para regularizar toda a situação e a pessoa contribuir e etc. Primeiro, indo para do Luiz e depois para a doutora Maria. Um contrato de prestação de serviços, Luiz, ele é fundamental em qualquer relação entre duas pessoas. Qualquer relação, seja ela de emprego ou não, uma relação entre empresas ou uma relação qualquer. Até mesmo seria interessante que, se você contratasse um pintor para pintar sua casa, você fizesse um contrato de prestação de serviço para garantir o tempo que ele desempenharia aquele serviço, enfim, o pagamento, de que forma seria importante, dar segurança para as partes. Se amanhã qualquer discussão, eu não estou nem falando do vínculo de emprego, estou dizendo em relação à execução do serviço em si, qualquer discussão surgir, você tem a possibilidade de discutir. Mas em relação à MEI, o que nós temos visto, e isso eu não sei porquê, mas parece que foi propagandeado, sobretudo depois da reforma trabalhista, que bastava contratar como MEI, que não era mais empregado. Então, a gente viu uma avalanche de gente sendo MEI. No meu escritório, eu já peguei vários MEIs que não eram MEIs, que o próprio empregador criava uma MEI, ele não sabia de nada, ele não sabia nem quem era o contador dele, mas ele é MEI. E como uma forma de fraudar, de camuflar, de disfarçar o vínculo de emprego. Então, o contrato, por si só, ele não garante ao contratante, né, ao empreendedor, ao gestor, que aquela pessoa que ele está contratando não vai ter vínculo de emprego. Porque na Justiça do Trabalho, nós temos um impulso a um princípio que é o princípio da primazia da realidade. Então, para a Justiça do Trabalho, pouco importa, ou não muito importa, aquilo que está escrito, que está formalizado, documentado, mas de fato aquilo que está acontecendo. Então eu vou ouvir testemunhas, eu vou questionar o empregador, mas como é que é? Você trabalhava todos os dias? O seu salário era fixo? São vários elementos, vários caminhos que o próprio judiciário, os advogados trabalhistas estão acostumados a trilhar para descobrir se de fato aquele MEI é MEI mesmo ou se não é. Então, tem diversas perguntas que a gente vai só encaixando. Só um exemplo rápido. Falando de tal, você está contratado como MEI, mas quando você, por exemplo, está indisposto no dia, você pode faltar no seu serviço? E aí ele fala, não, eu não posso. O que acontece se você faltar? Não, se eu faltar, eu tomo uma chamada. Eu sou descontado. Você já começa a perceber que tem uma subordinação ali. Não é um trabalho absolutamente eventual e autônomo. Você pode enviar alguém no seu lugar, eventualmente, você não pode, vai viajar, você pode se ausentar? Não, sou eu que tenho que prestar, não posso mandar ninguém no meu lugar. Outro elemento, a gente começa a pensar, o seu salário ele é fixo, ele é variável? Não, meu salário é fixo, todo mês entra lá X reais. Outro elemento, porque geralmente numa situação de autonomia, a verba, de repente, vai ser flutuante, a forma de pagamento. Então, muitos empreendedores praticaram essa ideia de realizar um contrato de prestação de serviços, dizendo ali, não existe vínculo de emprego, de forma alguma estará configurado de vínculo de emprego. Muito sinceramente, é letra morta, não tem validade jurídica. Por quê? Ao final, isso vai ser levado para a Justiça do Trabalho e lá a gente vai revirar esse contrato, vai espremer, vai colocar ele de cabeça para baixo para descobrir se de fato a relação é uma fraude trabalhista ou não. Então, é fundamental. E a doutora Maria, ela chegou a questionar se valeria a pena, então, formalizar um contrato, já que eu sou autônomo, já que eu sou um sujeito autônomo, né, dono de mim, etc., para evitar a configuração de um vínculo de emprego. Bom, quando o contrato ele tem esse objetivo, é porque, vamos ser bem sinceros, é meio caminho andado para existir de fato um vínculo de emprego. Então, estou querendo me garantir, né? Na verdade, a ideia geral de um contrato é dar segurança às partes, previsibilidade e também impulsionar o próprio objetivo do contrato, que é finalidade econômica, que é gerar riqueza, que é a execução de bens, a troca de serviços, enfim. Então, quando o contrato é feito único e exclusivamente com o objetivo de fraudar a lei trabalhista,
isso não é uma atitude interessante. Agora, existem situações que são muito complexas e que a linha é muito tênue entre o trabalho subordinado e o trabalho não subordinado. Nestas hipóteses, é fundamental que se faça um contrato de prestação de serviços bem delimitado e que, obviamente, se cumpra esse contrato, porque não adianta só escrever lá que ele é autônomo e etc e tal, se ele não cumpre. Então, a gente já cansei de ver contratos de prestação de serviço que quando você lê, você fala, não tem relação nenhuma de emprego. E aí você começa a fazer meia dúzia de perguntas, você percebe que não é bem aquilo. Então, não basta uma cláusula dizendo não tem vínculo, tem vínculo. E aproveitando esse gancho, eu queria contar muito rapidamente a história do MEI em relação a Rappi. Rappi é um aplicativo de comida, como o iFood, funciona muito em São Paulo, acho que no Rio também tem a Rappi. E a Rappi começou a exigir que os seus motoristas fizessem MEI. Começou a exigir, por quê? Ela já está sentindo aí uma tendência em vir para cima. Então, se eu contrato como MEI, eu dou uma aparência de legalidade, uma aparência de autonomia. E por que ela começou a fazer essa exigência para os motoristas? Nós temos uma situação muito triste que aconteceu. Um motorista, ele fez uma entrega e ele começou a passar mal. Ele passou mal porque uma jornada exaustiva e ele acabou infartando na frente do cliente que ele estava entregando esse produto. E o cliente foi acudir, né? Era um senhor já com 60 e poucos anos de idade, vinha numa jornada de 12, 13 horas consecutiva, né? A necessidade de fazer renda. E aí, o que aconteceu? A cliente, no mesmo momento que percebeu que ele estava passando muito mal e chegou, inclusive, a falecer esse rapaz, o que o aplicativo disse para a cliente quando ela entrou em contato? Olha, desliga o aplicativo dele para a gente não, para os próximos clientes que ele vai entregar não fiquem esperando. Foi essa a resposta que a atendente do aplicativo deu. Ou seja, dane-se, é como se, deixa ele morrer, amanhã a gente ocupa o lugar dele. É muito fácil, tem um exército de reserva aí, de desempregados, esfomeados, precisando. Então, depois desse fato, que foi levado para a justiça, houve grande discussão, e esse empregado não tinha garantia nenhuma, a família dele não vai receber pensão por morte, absolutamente nada, o Rappi começou a exigir que estabelecessem o MEI. Mas assim, a gente tem que ter essa noção. O MEI, ele pode ser interessantíssimo, mas não pode ser utilizado como uma aparência de legalidade, mas na verdade para se furtar das responsabilidades. Acho que assim, tá muito bom, mas acho que tem gente com fome, eu tô com fome, já tô começando a ficar com sono. E acho que... Eu já fiz lanchinho aqui mesmo. Mas você é morcegona, se deixar você vai até 2 horas da manhã. Eu não, eu durmo cedo, durmo umas 9 horas. Mas então, assim, a Adriele, Gerlene, eu perguntei, numerou, né, o pessoal não tem muito mais questões. Eu acho que a gente tem que fazer bastante evento sobre essa temática, muito preocupante, porque nós, professores, a qualquer momento pode acabar, a gente também vai ser, já está sendo uberizado os professores, já tem aplicativo para professores, daqui a pouco aplicativos para médicos, aplicativos para todo mundo, né? Eu não, mesmo estando na universidade e sendo servidora pública, eu nunca me vejo com estabilidade, eu já fico pensando, se acabar a universidade, o que vai ser da minha vida? Eu já fico pensando lá na frente, já fico pensando em soluções e como que eu já tenho que me preparando para esse mundo. Então, ninguém está seguro, né? E todo mundo pode, a qualquer momento, ficar nessa precarização, cair nessas possível, daqui a pouco vai ter aplicativo de consultores em empreendedorismo, consultores em RH, essa pessoalidade que o Luiz, não sei se também vai, sabe, daqui a pouco os robozinhos, inteligência artificial está dominando tudo, e a grande discussão que aí a gente deixa para o outro evento, a gente tem que fazer um outro evento com essa discussão, é o que esse carinha aqui fala no Homo Sapiens, né, no Homo Deus, e nesse livro 21 lições para o século XXI, que a grande questão agora, a nossa luta não é pela exploração do trabalho,
é por a gente estar se tornando irrelevante. A gente não tem mais relevância frente às novas tecnologias, né? Então, antes a luta dos sindicatos, a nossa luta enquanto trabalhadores, autônomos, ou seja, lá, era por a gente se sentir explorado. Agora, a luta não vai ser mais por ser explorada, é por ser irrelevante frente às novas tecnologias. Então, o sentimento maior hoje, e que as pessoas não estão sacando ainda, é que a gente cada vez mais vai ser irrelevante frente às novas tecnologias, né? E a gente não está dando conta disso. E o André me deixou muito preocupado quando fala legislação brasileira, como é que está lá, não está acompanhando isso, né, que a gente está vendo aí frente às novas tecnologias em outras partes do mundo, né? Então, isso é muito triste, acho que vai ser muito preocupante, assim, isso aqui no Brasil. E aí, enfim, vou encerrando com essas mais inquietações, né? Porque tudo para a gente pensar um próximo encontro, até continuando essa temática. Né? A gente vai estar fazendo esse outro evento aí também sobre a renda universal, que é uma discussão, acho, fantástica, que a gente tem que pensar também. E eu só tenho a dizer gratidão, muito aprendizado para mim hoje, né? Vou finalizando. E deixo aí, a galerinha já está colocando aí no chat suas considerações, né, e tal. E, por favor, deixem dicas para outros eventos, para outros, aqui próprio SOS Legislação, daqui a 15 dias, o que a gente pode discutir. E vamos finalizando, passo a palavra, né, para os convidados, para ir para dar também um tchauzinho para todo mundo. Gratidão, gente, muito bom. Eu quero agradecer muito a oportunidade e fique certa de que sempre que me convidar, estarei aqui. E eu vim para assistir as demais. Gostei muito dessa dinâmica, dessa sistemática. Assim como a doutora Maria Cristina falou que é muito bom rever pessoas e conhecer outras. Estou bem feliz e gostei demais. Acho que eu vou começar a fazer isso também. Gente, rapidinho. Obrigado. Antes da Dani sair, professora, a gente está criando um SOS Educação Financeira, frente ao coronavírus. E aí, igual a SOS Legislação Trabalhista, ela vai ser a nossa consultora, especialista, falando aí como a gente não quebra frente ao Covid-19. Vai começar no início aí de junho, então até trazendo a Daniela, para ela vai começar esse trabalho quinzenal, trazendo, né, Dani? Se você quiser falar um pouquinho também, desculpa, porque acho que é legal, é um temão, né, para a galera saber que a gente vai começar com essa atividade também. Eu só quero agradecer aí aos meninos, foi um prazer conhecê-los, né, e todos os demais. Eu fiquei quietinha aqui, porque eu também sou faladeira, e o tempo é curto, e eu curti muito ouvir vocês aí. Eu vou ter oportunidade para falar aí no evento de finanças, espero contribuir e ajudar. Dá os parabéns, Isabela, porque eu acho assim, muito importante esse espaço, esse momento, para a gente discutir tudo isso. É uma mudança, um novo cenário que nós teremos e a gente precisa mesmo discutir muitas coisas, tá bom? Obrigada, Dani. Nada, querida. Oi. Pode continuar. Dá um tchauzinho, né? Desculpa que o Luiz estava se despedindo, eu lembrei da Dani, desculpa. Não, mas que é isso. Já dei meu tchau. Eu também, então, quero agradecer aí mais uma vez, foi ótimo. Eu acho que é aquela coisa, não acaba, né? O assunto não acaba, ele vai rendendo. Mas só para deixar um pitaco final, porque o Luiz disse uma coisa importante. Muita gente está com dificuldade de obter crédito nesse momento, né? Para poder gerar fluxo de caixa e as empresas funcionarem. Porque houve uma flexibilização em alguns temas trabalhistas, mas essas empresas precisam de dinheiro, não precisam de crédito. E aí, Luiz, a grande questão, a grande problemática disso tudo é o seguinte: o governo ele criou uma medida provisória muito interessante, entrando com dinheiro, com a parte do Tesouro Nacional, com 80% de recurso, e os bancos eles ficariam com o restante, 15%, 20%, oferecendo aí um financiamento com juros baixíssimos, praticamente só com a inflação, sem qualquer tipo de retribuição mesmo aos bancos, né? E uma possibilidade de começar o pagamento daqui a 120 dias, 90 dias, foi ótimo. Mas tem sempre um porém, ele condicionou a liberação desse crédito às políticas de crédito de cada banco.
Então, apesar do dinheiro ser público, na sua grande maioria, os bancos privados, que eles que vão fazer essa regulamentação, eles escolhem se eles emprestam ou se eles não emprestam. Então, vinha tudo muito bem, e aí agora a gente entrega de novo para os bancos privados que querem lucrar, e nesses momentos de crise são os momentos que eles mais lucram, se eles concedem ou não crédito. E aí tem muita gente sem conseguir crédito. Pequenos, médios e grandes empreendedores. Então aí vai ser difícil. Enquanto continuar essa medida provisória, essa variação, essa possibilidade, eu acho que vai ser muito difícil enfrentar essa crise, porque mais do que qualquer coisa, hoje a gente precisa de dinheiro. Ponto. Mas enfim, agradeço aí mais uma vez e foi ótimo aí o contato com todo mundo e na próxima também estou aqui à disposição. Isabela aqui dormir, mas eu acho que é um tema excelente para a Daniela já começar, entendeu? Daniela, que vai tratar de finanças, é exatamente essa cultura que a gente tem arraigada de por que os bancos fazem tanta exigência? Porque a gente é mal pagador de forma geral. Por que a gente é mal pagador? Porque a gente não sabe se alimentar de crédito, porque a gente não sabe fazer investimento adequado, e aí vai. Daniela vai ter muito trabalho nesse grupo aqui, porque a gente vai perturbar bastante. Eu sou uma que mais preciso, né, aprender a ganhar dinheiro. Foi aprender a investir em bolsa, um pouquinho em ação, foi final do ano passado, ou seja, os quase 44 anos que eu fui aprender isso. Então, a Daniela tem muita coisa aí para ensinar para a gente mesmo. Luiz, porque somos mal pagadores, concordo com você, a gente não tem inteligência financeira, mas também porque no Brasil existe um oligopólio de bancos. Pouquíssimos bancos disputando o mercado, então eles fazem o que querem. E esses bancos geralmente têm grandes conchavos na justiça, grandes conchavos no poder legislativo. Então, além disso tudo, ainda tem esse cenário que é o nosso cenário do dia a dia, que a gente está acostumado, que só coloca a gente para baixo, né? Eita, a gente vai até meia-noite, eu vou ficando. Gente, quem tiver que sair pode ir saindo. Eu acho que eu tô gostando demais do papo. Eu acho que foi tudo muito interessante, peço desculpas, a gente está muito cansada mesmo, né? Mas foi assim, extremamente produtiva, aprendi muito, achei fabulosa essa discussão do MEI. Acho que a gente tem que retomar, acho que tem que discutir mais sobre essa questão, né? Até por conta de novos modelos que a gente tem aí pela frente, né? Pós-pandemia. Acho que talvez seja um modelo que vai reforçar muitos comportamentos econômicos e profissionais. Entendo a colocação do Dr. André, foi fabulosa, assim, absolutamente esclarecedora. Eu estou só com pena de estar cansada, porque eu tinha muito mais coisa para falar. E de dizer assim, que vem a educação financeira, porque eu cheguei até aqui e continuo absolutamente mal educada, não sei, basta saber ganhar. É preciso não saber, é preciso não gastar inadequadamente, né? É você saber reter. Às vezes você pode ganhar zilhões de dinheiro, mas se você gasta mal, não adianta você ganhar muito. De repente você tem que ter um pouco e saber. Eu estou aprendendo agora, então você ainda tem chance, Isabela, de ficar milionária. Opa, eu acho que também tem. Eu não tenho mais. Eu digo assim, eu tenho que ter a reserva, agora começar a fazer uma reserva para poder pagar as acompanhantes, né, na Senectute. Então, assim, porque não está fácil, é uma indústria. Mas, enfim, mais agradecer a todos, já vou me despedindo e vou saindo, porque realmente eu estou bem cansada e ainda tenho que dar, assim, dar uma ajeitada aqui e tenho que preparar um plano de ação para amanhã cedo, 9 horas da manhã. Tá bom? Boa noite a todos, prazer enorme em reencontrar a Suzana. Querida, então deixa eu aproveitar tua carona aqui e também dar o meu depoimento aqui. Queria parabenizar, né, tanto o André como o Eduardo, adorei conhecê-los e foi uma discussão boa, super importante. Acho que e traz alguns elementos assim que também são importantes, principalmente para quem pensa a questão da saúde mental dos trabalhadores, né? Que está meio que perpassando, né, a discussão que vocês fizeram, por exemplo, a questão do individualismo versus formas mais solidárias de trabalho, né? Eu acho que quando a gente vê essas formas de uberização e tudo mais, a gente vê o cada um por si, né? Que é uma discussão importante, né?
enquanto a gente vê formas de empreendedorismo, né, o Arthur trouxe, que reforçam, né, laços, né, relações mais solidárias, né, de construção do trabalho. Então, isso me chamou bastante atenção. Eduardo trouxe a importância do sentido do trabalho, ou seja, e aí quando a gente tem mais liberdade, né, para poder nos colocar na nossa atividade, né, a gente passa a poder criar, né, a inventar, enfim, dar mais sentido para a ciência, né? E acho que em tempo de pandemia a gente tem refletido muito isso, né? O que dá sentido para a ciência, né? Então, muito bom, Isabela, continue com esses eventos aí para a gente poder discutir e encontrar também amigos, né, Maria Cristina? E fazer novos amigos também, né? Que em tempos de pandemia... Precisamos. Exatamente. Retomar histórias com vírgulas, né? Escrever novos capítulos, né? E precisamos fazer novos amigos, né? Eu estou aqui com uma carteirinha, uma caderneta absolutamente em branco, precisando fazer novos amigos, precisando enchê-la. Muito bom. Guilherme, quer dar uma palavrinha, Guilherme? Guilherme também quer dar uma palavrinha, a gente está encerrando. Guilherme, você dormiu? Você tá aí, cara? Ops. Guilherme! Tô achando que ele colocou aí no mudo e ficou no... Eu tô aqui. Eu tava mandando os e-mails de... Tô brincando contigo. Não, eu achei ótimo também, mas eu fiquei mais quietinho hoje, né? Porque senão também não dava tempo, mas foi bem bacana. Muito obrigado, gente, pela presença. Muito aprendizado e muito mais inquietações para a gente em outros encontros continuar. Alguma sugestão, gente, de tema para o próximo SOS Legislação Trabalhista? Eu acho que pode botar na agenda, pensar essa questão do trabalho remoto, né? Dessas novas formas, né? Que a pandemia vai, quer dizer, na nossa vida universitária, já, mas não só, né? Então, como fica essa coisa de o que é espaço de trabalho, espaço privado, enfim, como é que a gente compõe aí? É dia 4, a gente vai ter um evento muito bacana, vou passar para vocês, com a Ana Cristina Limões de França, da USP, né, que ela vai estar falando sobre a sobrecarga do trabalho virtual, né, vai estar falando sobre a questão psicológica, biopsicossocial, essas questões. Mas eu acho que do ponto de vista da legislação, é uma grande questão mesmo, André, para a gente trazer para o debate também. Do home office e etc, né? Eu acho que seria muito legal. Essa é uma discussão bastante moderna, contemporânea, e que a gente vai ter que se instrumentalizar para saber como é que a gente vai fazer, inclusive, a retomada, né, desse momento econômico, porque eu, sinceramente, eu não sei se eu quero mais trabalhar todas as horas que eu tenho que trabalhar lá no meu escritório, lá na empresa, não. Mas também não quero ficar nessa loucura que eu estou aqui, de ter sentado aqui 6h40 da manhã e estar aqui até agora. É claro que eu estou aqui num outro momento, mas eu vou terminar daqui, eu vou continuar trabalhando. Outros dias eu estou direto nisso, então, assim, eu acho que seria muito interessante. Essa questão da saúde mental, a Isabela sabe, eu acho que é extremamente importante. Vai ser muito importante a presença, Suzana, Maria Cristina, vai ser uma discussão bem bacana. Também. A gente está tentando construir alguma coisa, a Taveira acha que só mais lá para frente, mas eu acho que seria muito bom se a gente pudesse trazê-lo também assim, mas depois nós vamos conversar mais, se Deus quiser, tá bom. É isso. Tá, gente, gratidão novamente, vamos dormir para a gente sobreviver frente à pandemia e frente ao trabalho virtual, senão a gente não sobrevive. Até para os próximos encontros. Beijão, gratidão, por Deus, se cuidem, tá bom? Grande beijo. Boa noite.